Imagine um homem simples vindo do deserto, caminhando até as margens do Rio Jordão. Cada passo seu carrega o peso da missão que transformará a história da humanidade para sempre. Ali, sob os olhares atentos de João Batista e da multidão, Jesus Cristo entra nas águas. O céu se abre, o Espírito Santo desce como uma pomba e uma voz poderosa ecoa: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Mateus 3,17. Neste momento extraordinário, o mundo testemunha o início de sua missão divina. Se você quer entender a importância desse evento, a profundidade de cada gesto e como ele impacta nossas vidas até hoje, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar vídeos inspiradores como este, toda semana. Vamos juntos descobrir o poder do batismo de Jesus e o começo de uma jornada que mudou tudo. Poucos momentos na Bíblia são tão marcantes quanto o batismo de Jesus Cristo. Não foi um batismo comum. Não foi apenas um ato simbólico. Foi o início do maior ministério que o mundo já viu. Para muitos, a pergunta ainda ecoa: por que Jesus, sendo sem pecado, precisou ser batizado? A resposta é profunda, poderosa e nos revela lições que atravessam os séculos. Nesta narrativa emocionante, entenderemos por que o Rio Jordão foi o palco escolhido e como esse simples ato de humildade pavimentou o caminho da salvação para toda a humanidade. Quando Jesus se aproximou de João Batista, ele estava decidido. O batismo não era um gesto necessário para ele. Afinal, Jesus não tinha pecados a serem perdoados. Ainda assim, Cristo escolheu se submeter ao batismo para cumprir toda a justiça. Mateus 3,15. Ele estava nos dando um exemplo de obediência e humildade. Imagine um jovem que passou sua vida inteira trabalhando na carpintaria de seu pai, aguardando o tempo certo. Aos 30 anos, ele não buscou reconhecimento, aplausos ou autoridade. Ele buscou obediência ao Pai. Muitos de nós enfrentamos situações em que a obediência parece difícil. Um emprego que não dá retorno, uma vida de provações que parece não fazer sentido. Mas assim como Jesus, o primeiro passo é confiar e obedecer. No batismo, ele escolheu as águas do Jordão. Esse rio, simbólico e histórico, havia sido cenário de grandes milagres. Foi onde Josué viu o povo de Israel atravessar para a terra prometida. Agora, naquele mesmo rio, outro líder estava pronto para conduzir a humanidade à promessa maior: a salvação. No momento em que Jesus emergiu das águas, algo extraordinário aconteceu. E eis que uma voz dos céus dizia: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Mateus 3,17. Esta foi a declaração mais poderosa já ouvida, validando não apenas a identidade de Cristo, mas também a missão que ele havia assumido. O céu se abriu, o Espírito desceu em forma de pomba e o Pai falou diretamente. Imagine a cena. Uma multidão de curiosos, discípulos de João e pessoas buscando redenção, todos presenciando algo sobrenatural. Alguns talvez não entendessem a profundidade daquele momento, mas para outros tudo ficou claro. O Messias havia chegado. Essa voz não ecoa apenas no passado. Quantas vezes precisamos ouvir uma confirmação em nossas vidas? Uma voz que diz: "Você está no caminho certo, eu me agrado de você." O batismo de Jesus nos lembra que mesmo em momentos de silêncio, Deus está presente e nos vê em nossos atos de fé. A descida do Espírito Santo em forma de pomba não foi um acaso. A pomba simboliza a paz, a pureza e a presença divina. Desde os tempos de Noé, quando a pomba retornou à arca com um ramo de oliveira, ela representa esperança e reconciliação com Deus. Quando Jesus recebeu o Espírito Santo naquele momento, ele estava sendo ungido para a missão que viria.
curar os enfermos, libertar os cativos e pregar as boas novas aos pobres. Lucas 4,18. Aquele gesto simples, tão suave como o pousar de uma pomba, foi carregado de um poder extraordinário. Quantas vezes nós também buscamos essa unção em nossas vidas? Talvez você esteja passando por um momento de desânimo, sentindo que Deus está distante. Mas o batismo de Jesus nos mostra que o Espírito Santo desce sobre aqueles que estão prontos para dizer: "Eis-me aqui, Senhor." Antes de Jesus entrar no Jordão, João Batista já estava lá. A Bíblia o descreve como a voz do que clama no deserto. Isaías 43. Sua missão era preparar o caminho para o Messias. Vestido com roupas simples, alimentando-se de gafanhotos e mel, João não buscava glória humana. Ele proclamava arrependimento, batizando multidões que ansiavam por uma nova vida. Imagine o impacto deste momento. João olha para Jesus, o Messias que ele esperava, e diz: "Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim." Mateus 3,14. A humildade de João em reconhecer sua posição diante do Filho de Deus é inspiradora. Às vezes também nos sentimos indignos do chamado de Deus. Mas o exemplo de João nos ensina que quando nos colocamos no nosso lugar, Deus cumpre a missão dele através de nós. A decisão de Jesus de ser batizado foi um ato de humildade impressionante. Ele, o Cordeiro sem mancha, entrou na fila dos pecadores. Ele não precisava ser purificado, mas quis se identificar com a humanidade caída. Em tempos onde muitos buscam grandeza, poder e reconhecimento, Cristo nos deu uma lição de humildade. Pense na vida de alguém que poderia escolher se destacar, mas que opta por servir em silêncio. Pode ser um pastor que visita doentes no hospital sem buscar aplausos, ou uma mãe que ora em segredo pelos filhos. Jesus, ao se submeter ao batismo, nos convida a viver com a mesma humildade. Ele nos lembra que servir é a maior forma de liderar. O Rio Jordão não foi um local escolhido ao acaso. Este mesmo rio tinha um papel marcante na história de Israel. Foi nele que Josué conduziu o povo rumo à terra prometida. Josué 3,17. Séculos depois, foi onde o profeta Elias foi levado aos céus e onde Eliseu recebeu a porção dobrada do Espírito. Agora, neste cenário sagrado, Jesus entra nas águas para iniciar sua missão redentora. Assim como o Jordão foi o ponto de transição para Israel, ele também foi o início de uma nova era para o mundo. Jesus nos mostra que Deus usa lugares comuns para realizar propósitos extraordinários. Ao ser batizado, Jesus fez mais do que cumprir um ato simbólico. Ele se identificou conosco. Ele não tinha pecados, mas entrou no mesmo rio que outros pecadores, trazendo consolo e esperança a todos que se sentem distantes de Deus. Pense em alguém que, ao ver um líder ou pastor descer do púlpito e ouvir suas dores sem julgamento, sente uma conexão genuína. Jesus fez exatamente isso. Ele desceu até o nível mais humilde da humanidade para nos erguer. No batismo, ele estava nos dizendo: "Eu estou com vocês, eu sei o que é ser humano." O batismo de Jesus não foi o fim de uma etapa, mas o início de uma missão que abalaria o mundo. Logo após sair das águas, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado. Mateus 4:1. O início de sua jornada foi marcado pela obediência, pela voz do Pai e pelo poder do Espírito Santo. Esse é o padrão para muitos de nós. Antes de grandes conquistas, enfrentamos provações. No entanto, o batismo de Jesus nos dá a certeza de que, quando obedecemos a Deus, Ele nos fortalece para os desafios à frente. Assim como Cristo iniciou ali sua missão, você também pode encontrar o seu início ao ouvir e seguir o chamado de Deus.
O batismo de Jesus não foi apenas um evento isolado. Ele trouxe à tona o significado profundo desse ato na vida daqueles que o seguiriam. Para os cristãos, o batismo simboliza morte para a velha vida e ressurreição para uma vida nova. Quando Cristo entrou nas águas do Jordão, ele estava apontando para a cruz e para a redenção. Pense em alguém que passou anos distante da fé, sentindo o peso do pecado e da culpa. Ao decidir se batizar, essa pessoa encontra um recomeço, deixando o passado nas águas e ressurgindo para viver segundo os princípios de Deus. O batismo é um ato público de fé, mas também uma transformação interior profunda, exatamente como Jesus nos ensinou. João Batista, um homem de fé firme, não hesitou em reconhecer quem Jesus realmente era. Ao dizer, "Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés", João 1:27, João nos deu um exemplo extraordinário de humildade. Mesmo sendo um líder respeitado, ele não buscou honra própria. Pelo contrário, ele preparou o caminho para alguém muito maior. Quantas vezes nos vemos diante de oportunidades para glorificar a Deus, mas deixamos o orgulho nos impedir? O exemplo de João nos convida a lembrar que somos apenas instrumentos nas mãos do Pai. Quando damos a Deus o devido lugar, nossa vida se torna uma mensagem viva de fé e humildade, assim como João mostrou ao batizar Jesus. Quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus e a voz do Pai foi ouvida, o batismo se tornou um marco, não apenas para Cristo, mas também para toda a humanidade. Aquele ato no Rio Jordão anunciou uma nova aliança entre Deus e o homem. Jesus não veio para condenar, mas para salvar. Seu batismo foi um símbolo de que a esperança havia chegado. Imagine alguém que perdeu tudo, família, sonhos, paz interior. Então, em um momento decisivo, encontra Jesus. A presença dele muda tudo, trazendo um novo começo. O batismo de Cristo nos ensina que Deus está sempre pronto para nos dar um recomeço, independentemente de onde estivermos ou do que tenhamos feito. Logo após ser batizado, Jesus foi conduzido ao deserto para enfrentar 40 dias de tentação. Mateus 4, 1 e 11. O batismo foi um momento de glória, mas também foi o início de grandes provações. Essa sequência nos mostra algo essencial. Antes de grandes vitórias, muitas vezes enfrentamos grandes desafios. Quantas vezes, após um encontro profundo com Deus, enfrentamos dificuldades? É como se o inimigo tentasse roubar aquilo que recebemos. No entanto, o exemplo de Jesus nos fortalece. Ele venceu cada tentação com a palavra de Deus, mostrando que a comunhão com o Pai nos prepara para qualquer batalha. O batismo de Jesus foi realizado em público. Pessoas viram, ouviram e testemunharam aquele momento extraordinário. Isso nos ensina a importância do testemunho. O batismo para os cristãos é uma declaração de fé diante do mundo, assim como Cristo não teve vergonha de ser visto naquela fila de pecadores. Pense em alguém que decide anunciar sua fé, mesmo em um ambiente hostil. Ao dar esse passo, a coragem dessa pessoa pode inspirar outros a fazerem o mesmo. O batismo de Jesus nos lembra que nossa fé não deve ser escondida. Ao testemunharmos publicamente, mostramos ao mundo que pertencemos ao Pai. O batismo de Jesus marcou mais do que um momento simbólico. Ele foi a unção divina para iniciar seu ministério na terra. A descida do Espírito Santo foi a confirmação celestial de que Cristo estava pronto para ensinar, curar e libertar. A partir daquele momento, ele passou a impactar vidas, cumprir profecias e revelar o verdadeiro coração do Pai. É como quando alguém percebe seu propósito.
Pode ser um professor que encontra vocação ao inspirar seus alunos ou um médico que descobre a alegria de salvar vidas. O batismo nos ensina que o chamado de Deus é acompanhado pela unção do Espírito, que nos capacita a cumprir nossa missão com poder e autoridade. Quando Jesus emergiu das águas, o céu se abriu, e isso não foi apenas um sinal físico, mas uma resposta espiritual. Deus estava confirmando seu Filho e revelando que, através de Cristo, o caminho entre o céu e a terra estava sendo restaurado. O que estava fechado pelo pecado agora começava a se abrir pela obediência e pelo sacrifício que estava por vir. Quantas vezes sentimos como se o céu estivesse fechado sobre nossas vidas? Momentos de oração sem resposta, dias de lutas constantes. Mas o batismo de Jesus nos lembra que Deus está atento, presente e ativo, mesmo quando não enxergamos. O céu se abre sobre aqueles que seguem o caminho do Pai. João Batista batizava para o arrependimento, chamando o povo a abandonar seus pecados. Quando Jesus, o Santo de Deus, desceu até o Jordão, ele valorizou a importância da conversão e do arrependimento genuíno. Seu ato mostrou que, para nos aproximarmos de Deus, precisamos reconhecer nossas falhas e buscar transformação. Considere alguém que carrega uma vida inteira de mágoas, orgulho ou erros. O batismo nos convida a um novo coração, quebrantado e disposto a ser moldado por Deus. Jesus não precisava se arrepender, mas sua atitude nos ensinou que o arrependimento é o primeiro passo para o encontro com o Pai. Antes do batismo, João Batista declarou: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." João 1:29. Estas palavras foram proféticas. Jesus não era apenas mais um homem na fila. Ele era o Salvador prometido, aquele que sacrificaria sua vida para redimir a humanidade. João, inspirado por Deus, reconheceu quem estava diante dele e anunciou a missão de Cristo. Essa declaração ecoa até hoje. Quando alguém enfrenta o peso do pecado e da culpa, é difícil enxergar esperança. Mas Jesus, o Cordeiro perfeito, entrou no Jordão para anunciar que a solução para o pecado estava chegando. Através dele, a redenção se tornou acessível a todos. Cristo, ao ser batizado, deixou um modelo a ser seguido. Mesmo sem pecados, ele demonstrou obediência ao Pai e compromisso com seu propósito. Esse exemplo nos chama a refletir. Estamos dispostos a seguir os passos de Jesus? O batismo não é apenas um ritual, mas um testemunho de fé e entrega. Pense em alguém que, ao decidir se batizar, enfrenta críticas, medos ou julgamentos. Ainda assim, essa pessoa dá o passo com coragem, reconhecendo que seguir a Cristo vale qualquer desafio. O batismo de Jesus nos ensina que a obediência a Deus sempre vale a pena, pois ela abre caminho para o cumprimento de propósitos maiores. Naquele dia, muitos estavam ao redor do Jordão. Pessoas que haviam se arrependido através da pregação de João Batista, pecadores buscando redenção e curiosos atraídos pela movimentação. Quando Jesus entrou nas águas, o evento se tornou um divisor de águas, não apenas para ele, mas para todos os presentes. A voz do Pai e a descida do Espírito Santo confirmaram que algo sobrenatural estava acontecendo. Pense naqueles que estavam ali, talvez cansados de suas lutas diárias, sentindo-se perdidos ou esquecidos. Ao testemunharem o batismo de Jesus, uma nova esperança nasceu. Aquele que estava entre eles não era apenas um homem, mas o Messias prometido. O impacto foi tão profundo que até hoje essa cena ressoa como um marco na fé cristã. O batismo de Jesus aponta diretamente para a cruz, onde ele completaria a obra de redenção. Assim como Cristo desceu às águas para depois emergir,
Ele também desceria à morte para depois ressurgir em glória. Cada passo, desde o Jordão até o Calvário, foi planejado e cumprido com obediência perfeita ao Pai. Esse paralelo nos lembra de que a vida cristã é um constante morrer para o pecado e ressurgir para a justiça. Assim como o batismo simboliza um novo começo, a ressurreição de Cristo nos oferece vitória sobre o pecado e a morte. Jesus, naquele momento no Jordão, já carregava em seu coração o peso da missão que o levaria à cruz. O batismo de Jesus foi também um tempo de preparação. A partir dali, ele começaria seu ministério de 3 anos, onde realizaria milagres, ensinaria multidões e confrontaria líderes religiosos. O batismo foi o ponto inicial de uma jornada que transformaria o mundo, mas também uma preparação espiritual para as provações que viriam. Quantos de nós, antes de grandes desafios ou realizações, passamos por momentos de preparação silenciosa? Talvez um tempo de oração, jejum ou aprendizado profundo. Jesus nos ensina que a preparação espiritual é essencial antes de qualquer grande obra, pois é nela que encontramos a força necessária para cumprir a vontade de Deus. A voz de Deus que ecoou naquele momento foi poderosa e cheia de amor. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Mateus 3,17. Essa declaração não apenas confirmou a identidade de Jesus como Filho de Deus, mas também revelou ao mundo a intimidade entre o Pai e o Filho. Cristo não precisava de validação humana. Sua segurança estava no amor do Pai. Esse é um ensinamento poderoso para nós. Em um mundo que busca aprovações constantes, o batismo de Jesus nos lembra de que a nossa verdadeira identidade está em Deus. Somos seus filhos amados, e Ele se agrada de nós quando seguimos seu caminho, independentemente do que o mundo diga. O batismo de Jesus não foi um ato isolado, mas um convite para todos que desejam segui-lo. Ele desceu às águas para que pudéssemos fazer o mesmo, não apenas simbolicamente, mas também espiritualmente. O batismo é um compromisso com Cristo, uma renúncia ao pecado e uma declaração pública de fé. Imagine alguém que carrega uma vida de erros e arrependimentos, mas decide dar esse passo. Ao sair das águas, a pessoa não é mais a mesma. Assim como Jesus iniciou sua missão após o batismo, também nós iniciamos uma nova jornada com Deus, guiados pelo Espírito Santo e pela certeza de que não estamos sozinhos. Quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba, isso não foi apenas um sinal de aprovação divina, mas também de capacitação. O Espírito Santo estaria com Cristo durante todo o seu ministério, fortalecendo-o em cada palavra, milagre e provação. Essa mesma presença está disponível para nós hoje. Quantas vezes nos sentimos fracos ou incapazes de enfrentar os desafios da vida? O batismo de Jesus nos mostra que não precisamos caminhar sozinhos. O Espírito Santo é o Consolador, aquele que nos capacita a cumprir o propósito de Deus em nossas vidas, assim como fez com Cristo. O batismo de Jesus não passou despercebido no mundo espiritual. Satanás sabia que algo grandioso havia começado. Logo após o batismo, Jesus foi levado ao deserto, onde enfrentou a tentação por 40 dias. Mateus 4:1. Isso nos ensina uma verdade importante. Momentos de grandes vitórias espirituais muitas vezes são seguidos por provações. Quando você decide seguir a Cristo, é possível que enfrente resistência, dúvidas, dificuldades e tentações. Mas Jesus venceu o deserto com a palavra de Deus, provando que a fé e a verdade são nossas maiores armas. O batismo não nos isenta de lutas, mas nos fortalece para superá-las com o poder do Pai. O batismo de Jesus simbolizou mais do que o início de seu ministério. Foi o começo de uma nova esperança para a humanidade.
Cristo veio como luz em meio às trevas, mostrando um caminho de salvação, amor e perdão. O ato de entrar nas águas foi o prenúncio do que ele faria na cruz. Entregar-se para que todos pudéssemos ter uma nova vida. Pense em alguém que viveu anos sem rumo, carregando culpas e arrependimentos. Ao encontrar Cristo, essa pessoa experimenta transformação, uma chance real de recomeçar. O batismo de Jesus nos lembra que sempre há esperança, independentemente do passado. O batismo de Jesus Cristo é um paradoxo de humildade e grandeza. Ele, o Rei dos Reis, colocou-se entre pecadores, não para ser servido, mas para servir. Essa atitude revela a essência do seu ministério: humildade, entrega e amor incondicional. Em nossa vida, muitas vezes, buscamos reconhecimento e posições de destaque. No entanto, o exemplo de Cristo no Jordão nos chama a servir com humildade, sabendo que a verdadeira grandeza está em obedecer e amar como Ele amou. Quem serve com o coração voltado para Deus reflete a própria imagem de Cristo. O batismo de Jesus não foi apenas um evento momentâneo, foi o início de um compromisso eterno com a humanidade. Cada passo que Cristo deu, após aquele dia no Jordão, nos conduz ao seu sacrifício na cruz. Sua entrega foi completa e incondicional, cumprindo a vontade do Pai em cada detalhe. O compromisso de Cristo nos convida a refletir sobre o nosso próprio compromisso com Deus. Estamos dispostos a seguir seus passos? Assim como ele foi fiel até o fim, somos chamados a viver uma fé genuína, expressa em nossas atitudes diárias e no amor ao próximo. O batismo de Jesus não foi apenas um gesto, mas um convite. Ele nos chama às águas, não apenas físicas, mas espirituais. Quando decidimos entregar nossa vida a Cristo, estamos dizendo ao mundo e a nós mesmos: minha velha vida morreu e agora vivo para Deus. Esse chamado ainda ressoa. Talvez você tenha adiado essa decisão, preso pelo medo ou pela indecisão. Mas assim como Cristo desceu às águas, Ele convida cada um de nós a dar esse passo de fé e obediência, sabendo que Ele estará conosco em cada etapa da jornada. Mais de 2000 anos se passaram, mas o batismo de Jesus continua impactando vidas ao redor do mundo. Ele não precisou entrar naquelas águas, mas o fez por amor. Ele mostrou que o caminho para Deus passa pela entrega e pela obediência. Hoje, ao lembrarmos dessa cena no Rio Jordão, somos convidados a viver com a mesma fé, humildade e coragem. O batismo de Cristo não é apenas uma história antiga. É um chamado vivo para que nos entreguemos completamente a Deus, assim como Ele fez. O batismo de Jesus Cristo foi o início de sua missão divina, um marco que transformou a história da humanidade. Naquele momento, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu e o Pai confirmou sua identidade. Foi um ato de humildade, mas também de preparação para a maior missão que alguém já realizou. Assim como o batismo marcou o início do ministério de Jesus, ele pode marcar um novo começo em nossas vidas. Cristo nos convida a segui-lo, entregando nosso coração e obedecendo à sua vontade. Que essa história inspire você a dar o primeiro passo rumo a uma vida transformada pelo amor e pela presença de Deus.